Olá, gente, tudo bem? Vamos então continuar o nosso curso aqui de mediação, leitura e contação de história, dois rios que caminham para o mesmo mar, o mar da palavra. Na nossa primeira aula, nós falamos um pouco sobre mediação de leitura na perspectiva mais estética, mais artística, né? Falamos sobre curadoria, como selecionar os livros para o universo infantil, tá? E finalizamos fazendo uma mediação de leitura com o livro A Moça Tecelã, que vocês viram aí, né? E eu utilizei vários recursos, usei tecido, usei chapéu. Então, para você mediar, você pode aí utilizar recursos ou não, tá? Mas se tratando de público infantil, é importante usar esses recursos porque capta mais a criança. E nessa segunda aula, nós vamos ver a mediação de leitura crítica, tá? Que é super importante também trabalhar a mediação estética, mas também a mediação de leitura crítica. E para a gente começar esse tipo de mediação, eu trouxe uma imagem aí para vocês observarem. E se nós estivéssemos presencialmente, eu iria perguntar para você o que é que você está vendo nessa imagem, tá? Quando você bate o olho assim, o que é que você vê? Geralmente, a primeira leitura que as pessoas fazem, quando eu apresento essa imagem, é a leitura de uma idosa, de uma velha, né? Que aparece aqui o rosto dela, né? De perfil, o cabelo, aqui tá com, acho que é um chale, né? Um blusão, aparece o rosto de uma velha. É a primeira leitura. Mas se você olhar bem, aparece uma outra pessoa aí, também de perfil, e é uma jovem, né? Então, nessa mesma imagem, eu tenho duas leituras. O que você vê e o que isso tem a ver com a leitura crítica? É a pergunta, né? Quando a gente pensa em leitura crítica, a gente pensa em possibilidades de leituras para além da aparência, para além da superfície do texto. Então, pensar em leitura crítica é você pensar nas margens da leitura, ou seja, aquilo que está para além da superfície do texto. E esse tipo de leitura é fundamental para ser desenvolvida com todo mundo e fazendo recorte aqui com as crianças, os adolescentes, com os estudantes em geral. Então é essa perspectiva que nós vamos trabalhar agora, para você enxergar mais de uma leitura possível a partir de um mesmo texto, tá? Então vamos lá. E aí eu retomo, como eu comecei com a imagem de duas mulheres, aparece uma outra mulher aí. Porque a nossa leitura crítica vai ser sobre o lugar, a representação social do homem e da mulher, em vários textos diferentes. Então vamos ver a representação social do homem e da mulher na música, na pintura, na propaganda, para a gente fazer uma leitura crítica dessa representação social, dos papéis que são atribuídos aos homens e às mulheres. E olhando para essa segunda imagem aqui, nós temos uma propaganda, né? Uma propaganda de um colchão. Aqui a marca, né? Casa Bela, para mulheres que cresceram, mas nunca deixaram de brincar de casinha. Aí viria a pergunta: qual é a representação, qual é a ideia de mulher que aparece aí? E quando você faz uma leitura crítica, você tem que prestar atenção em todos os detalhes, né? Nós temos aqui uma mulher com um olhar altivo, né? Olhando para cima, com um olhar de satisfação, de felicidade. Nós temos aqui uma mulher branca, né? Isso também é representativo. Nós temos as cores, né? Que são os padrões sociais das cores. Um rosa, que geralmente é atribuído à mulher. Então, quando você lê criticamente, você tem que observar tudo isso. Olhar altivo, mulher branca, cor da letra e um ponto fundamental, que é o colchão, né? O colchão e a marca, né? O produto aqui, ó, Casa Bela. Nessa leitura aqui, o que nós temos é uma representação da mulher como sujeito do lar. O lugar da mulher é o lugar do privado, né? Um lugar restrito. E vocês vão ver daqui por diante que esse lugar da mulher no lugar do privado é uma construção histórica, né? Que está fundamentada numa sociedade patriarcal, onde o homem representa o público, o que tem direitos,
e a mulher representa o lugar privado sem esses direitos. Então é nessa linha que a gente vai trabalhar a nossa mediação de leitura crítica, tá? Vamos lá. Essa leitura crítica ela está baseada numa teoria chamada teoria de análise do discurso de linha francesa, tá? E nessa perspectiva a gente precisa entender basicamente algumas ferramentas para fazer essa leitura crítica. Então, primeiro, a ideia de historicidade. Historicidade significa dizer que todo texto que é produzido em qualquer linguagem, ele está sempre situado dentro de um momento histórico. O texto não é solto no ar. Aquela mulher que apareceu aqui no colchão, ela aparece dentro de umas condições sociais de produção. Então, é uma mulher branca, um produto que é o colchão, esse colchão está conectado ao universo do privado da casa, né? E temos também a cor rosa, que representa a representação do feminino, tá? Então, todos esses elementos, a cor, a mulher, o colchão, estão dentro de um contexto histórico. Então, esse texto que a gente acabou de ler, ele tem uma historicidade, tá? Opacidade da língua significa dizer que a língua não é transparente, é opaca. Ou seja, o sentido daquilo que você lê não é tão evidente, não é tão transparente. Por isso que para ler aquela propaganda da mulher, você tem que buscar outros lugares, né? Outras marcas para fazer uma leitura crítica. Porque numa primeira leitura, o que é que você diria? Ah, isso aí é só uma propaganda de um produto, que é o colchão. Essa seria uma leitura superficial, mas uma leitura crítica, ela implica colocar, na hora da leitura, esses elementos que eu falei aqui, né? A cor, a mulher, o produto, tá certo? Então, isso é o que nós chamamos de opacidade da língua. A língua não é transparente, o sentido não é tão evidente, tá? Efeito de sentido, o que seria? São os outros sentidos possíveis para uma mesma leitura. Na primeira imagem que eu passei para vocês, vocês viram uma velha e uma jovem, né? Então, são outros sentidos para a mesma imagem. Na propaganda do colchão, vocês viram uma mulher, um colchão, uma cor, e quais foram os outros sentidos que apareceram aí? A mulher no lugar do privado, a ausência do homem na propaganda. Se o homem não está na propaganda, é porque aquele lugar de privado, aquele lugar de casa, de doméstico, não pertence socialmente a ele. Então, esses outros sentidos possíveis é o que nós chamamos de efeitos de sentido, tá? Vontade de verdade é porque as verdades elas são históricas e relativas, né? O que há um tempo atrás era verdade, hoje já não se é mais. E falando desse discurso feminino, há muito tempo, né, que a mulher vem lutando, pleiteando pelos espaços sociais. Então, por exemplo, o voto feminino no Brasil, ele só se tornou real em 1937. Até então, a mulher não votava. Então, havia uma vontade de verdade, que era que a mulher não tinha o direito do voto. Essa vontade de verdade mudou e hoje a mulher vota. Então, é só você pensar em todos os direitos que as mulheres vêm conquistando historicamente, que há um tempo atrás não existiam, né? Elas não tinham direito a isso. Então, toda essa conquista são verdades que foram construídas. Então, hoje nós falamos aí em respeito às diversidades, né? Porque é um discurso que vem sendo construído. As verdades vão sendo desconstruídas, né? E veja como o discurso se organiza. É super importante, na hora que você faz uma leitura crítica, nessa perspectiva de leitura discursiva, você tem que ver como o discurso se organiza. Por isso, a pergunta básica para você fazer uma leitura crítica, na perspectiva da análise do discurso francesa, é como esse texto se organiza para dizer o que diz. Então, eu vou aqui voltar um pouco. A pergunta seria, o que essa publicidade diz sobre a identidade feminina? Então, a pergunta para você achar a resposta seria, como é que a mulher é representada aqui? A partir dessa pergunta, você vai investigar todas as marcas textuais visíveis e as que não são visíveis aqui também, tá? Por isso que eu falei da mulher, do sorriso, da cor rosa, do colchão. Então, leitura crítica implica olhar para todos esses elementos, ok?
E aqui vem uma citação, né, da AD francesa. A análise do discurso propõe entender a presença de não ditos no interior do que é dito. Então, o que é dito é um colchão, é uma mulher, é uma cor rosa. E o não dito são as interpretações que estão aí presentes a partir de um olhar crítico. Então, o não dito aqui é o lugar do feminino é o lugar doméstico, o lugar do homem é o lugar do público, a cor feminina, historicamente social, é o rosa e o seu oposto é o azul, que é atribuído ao homem, né? Então, são esses não ditos que aparecem aí e que só se revelam na medida que você aprimora o seu olhar para identificar as marcas discursivas que aparecem no texto, tá bom? Aí vem outra citação aqui, ó. Uma palavra, uma expressão, uma proposição não tem um sentido que lhe seria próprio, vinculado à sua literalidade. Então, o que é que o Peixet está dizendo aí? Que o sentido não é colado na palavra. Então, todo sentido de uma palavra, ele é histórico, ele é discursivo. Então, quando a gente vê aqui, para as mulheres que cresceram, mas nunca deixaram de brincar de casinha, essa palavra casinha aqui, ela não é solta no ar, no espaço. Essa casinha, ela é discursiva, ela é ideológica. Por que só meninas brincam de casinha? Porque essa é uma construção cultural, discursiva, que coloca a mulher no lugar do doméstico. Por isso que o Peixet diz que o sentido não está colado à palavra. O sentido ele é histórico, tá? Vamos lá, seguindo. Aí aqui vem um resumo do que é o discurso. Nós estamos falando de discurso, então o discurso é estrutura e acontecimento. E o que é a estrutura? A estrutura do discurso é a parte visível, né? É a imagem, é a cor, é o texto, é a organização desse texto. Isso nós chamamos de estrutura, a parte visível do texto, sua organização. E o acontecimento é a discursividade, é a ideologia, é aquele que não aparece na superfície do texto. Então, quando a gente viu lá a palavra casinha, a estrutura é a palavra casinha, né? Você tem lá as letras do alfabeto, isso é a estrutura. Mas essa palavra casinha, na cor rosa, tem uma marca cultural e discursiva muito forte e ideológica, tá? E aí eu volto a repetir, a casinha conecta a mulher ao doméstico, ao privado, ao não direito a uma série de benefícios sociais, tá? Então o discurso é estrutura e acontecimento. E aqui vem uma outra questão agora, né? Quando a gente fala da mulher nesse lugar do privado, a gente pensa também nas outras imagens que acontecem nesse lugar do privado. E a gente vai para um tema bem sensível aí, que é a questão da violência doméstica, né? Então, que temática a imagem sugere? Então, a imagem é muito forte de um braço aqui masculino, você vê o cabelo aqui, né? Os pelos, e uma mulher tentando se defender, tá? Então, fazer uma leitura discursiva dessa imagem também. Então, aqui, ó, pelo menos 2 tentativas de feminicídio são registradas em Pernambuco em 24 horas. Então, aqui é um jornal do 2022, essa notícia, né? 30 de março de 2022. Então, eu tenho aqui um texto verbal, que é a notícia do jornal, e um texto não verbal, que é a imagem, tá? E a gente vai fazer leituras críticas dessa temática, a violência doméstica, tá? Aí vem aqui uma definição do que é uma representação, né? A representação não é simplesmente um meio transparente de expressão de algum suposto referente. Em vez disso, a representação é, como qualquer sistema de significação, uma forma de atribuição do sentido. Como tal, a representação é um sistema linguístico e cultural, arbitrário, indeterminado, estreitamente ligado a relações de poder. Traduzindo isso, seria: o que é uma representação? É uma ideia de como aquele sujeito é socialmente visto, né? Nós temos representação da beleza. Isso vem mudando, mas há um bom tempo, quando você pensava em beleza feminina, vinham aquelas imagens das modelos, né? Super magras, altas, brancas, e você que fugia a essa estética sofria então essa repressão da ditadura da beleza. Então existia socialmente uma ideia de beleza. Hoje
essa perspectiva da diversidade de estéticas, né? Nós temos hoje várias representações. A representação do belo também, muito atribuída ao branco, né? E não ao negro. Ao cabelo, o que é um cabelo diferente, um cabelo bom, né? Entre aspas aqui, não há cabelo bom nem ruim, mas há cabelos e cabelos. Então, a representação são ideias que são construídas sobre N coisas. E uma dessas representações é do homem e da mulher, que nós estamos falando aqui, tá? E falando em representação, eu trago aqui um outro desafio para você que está aí me assistindo. Esse é um exercício que você tem que sair da sua cadeira, na verdade. Essas duas imagens aqui são de um museu, né? Aqui um museu, aqui em Pernambuco, o Museu do Homem do Nordeste. Uma pintura que remonta aí ao século XX, século XIX, né? Final do século XIX. Uma família tradicional colonial, né? E nessa imagem, você tem duas pinturas aqui, a imagem do homem, do marido e da esposa. O que chama atenção aqui é que, se você olhar para o rosto do homem, de qualquer posição que você estiver, direita, esquerda, o olhar dele vai estar focado em você. Qualquer posição que você for, o olhar dele fica focado em você. Já o olhar da mulher está literalmente voltado para o homem. E se você for para qualquer posição que você estiver aí, o olhar dela não lhe acompanha. O olhar do homem lhe acompanha em qualquer lugar. Já o olhar da mulher, não. Então, vejam como é importante ter um olhar crítico, né? E fazer esse tipo de mediação de leitura crítica com o seu estudante aí. Se você não tem essa leitura crítica, você vai achar que é apenas só mais uma pintura simples, né? Só que tem um fato muito importante aqui. Por que será que o olhar do homem acompanha você em qualquer lugar? Então, você está numa sala, nessa sala tem esses dois quadros, e qualquer posição da sala que você for, o olhar do homem lhe acompanha. Isso é por causa de uma técnica de pintura, né? Só que essa técnica de pintura vem carregada de um discurso de poder, que é o discurso do homem como dominador, como cabeça, como centro das decisões. E esse homem, ele é o dono da casa, né? Enquanto dono da casa, ele tem que vigiar e acompanhar todos os passos, tá? Ele é praticamente onipresente. Já o olhar da mulher é limitado, ele é restrito ao homem, à casa, ao lar. Então aqui nós temos uma leitura crítica de imagem de uma pintura. Daí a importância de fazer esse tipo de mediação, de instigar seu estudante a pensar nessa pintura como um discurso, né? Como uma construção de uma verdade histórica. Mais uma vez, nessa pintura, o que eu tenho aqui é a renovação de um discurso patriarcal. O homem no poder, dominador, e a mulher dominada. Tá? Aqui eu ampliei, se você for para qualquer lugar, então se eu vier para cá, ele está olhando para mim. Se eu vier para cá, o olhar dele me acompanha. Diferentemente da mulher, ela não está olhando para mim. Ela só olha para mim quando eu venho para cá, nessa posição. Tá? Então isso aí é por causa de uma técnica que vem carregada de um discurso patriarcal. Tá? Então aqui é a sala onde eu falei, de onde eu tirei essa foto, né? Aqui nessa exposição no museu, essa foto está como se fosse numa sala de uma casa do século XIX. Tá, ok? Aqui, mais uma vez, nós temos outra pintura, mas que também repete o discurso. Michel Foucault vai dizer que o novo não está no acontecimento, mas no retorno da sua volta, né? Ele vai dizer isso no seu livro A Ordem do Discurso. E aqui eu tenho uma retomada do discurso patriarcal. Aqui eu tenho um homem trabalhando, ele está do lado de fora enquanto mantenedor, e eu tenho uma mulher dentro de casa. Ela está aqui na parte de dentro da casa, né? Então, o lugar do privado é o lugar da mulher, o lugar do público é o lugar do homem. E aí é só você ampliar essa nossa leitura aqui para você pensar nos espaços de poder, nos espaços sociais, nas gerências, né? Nos lugares públicos. Então você tem, por exemplo, governadores, né? Prefeitos, presidentes. Esses lugares são maciçamente preenchidos por homens. Enquanto as mulheres, que são maioria, né? Demograficamente falando, são maioria, mas não estão bem representadas nesses espaços.
Então aqui é uma prova, um resumo do que acontece no mundo real. O homem no espaço público, a mulher no espaço privado. E aqui vem uma outra representação mais chocante, né? Que é a objetificação do corpo feminino. Deixa eu só beber uma água aqui. Ainda nessa perspectiva do discurso machista, né, que estamos vendo aqui, com essa nossa leitura crítica, você tem a mulher sendo representada como objeto. Então eu tenho aqui uma vitrine, é uma propaganda de sapato masculino, e a empresa, né, que fez essa campanha colocou a mulher dentro de vitrines. Então você vê aí uma objetificação do corpo feminino. E o grave dessa objetificação é que, uma vez que o homem é dono do produto, né, que ele vai comprar aqui, botar a ficha, ele é dono desse produto, obviamente, enquanto dono, ele vai se achar no direito de fazer o que bem quiser com esse produto. E daí é que vem o perigo do discurso machista, porque se o objeto é dele, ele faz o que bem quer, e isso resulta geralmente nos inúmeros casos de feminicídio, como nós começamos essa aula apresentando a notícia do jornal, né? Porque esse discurso machista, que coloca a mulher no lugar do privado, que tira dela direitos, que tenta silenciá-la nos espaços, ele resulta em violências domésticas e em casos de feminicídio, né? Aqui, mais uma vez, eu tenho uma outra propaganda com fundo machista, né? Um discurso patriarcal. Eu tenho aí uma mulher fazendo um produto de limpeza aqui, né? Uma propaganda de produto de limpeza, e nessa propaganda aparece apenas a mulher. Ou seja, o homem é silenciado, ele é apagado desse espaço do doméstico. É claro que isso vem mudando, nós temos muitas propagandas em que o homem aparece, mas em sua maioria as mulheres estão sempre reiteradamente sendo representadas nesse lugar. Então, essa é a ideia que nós falamos aqui de representação. A mulher ligada ao lugar do doméstico, tá? Então nós já vimos pintura, propaganda, só que esse discurso patriarcal, ele não aparece só nesses dois textos, né? Nesses dois gêneros. Aparece também na música, né? Porque o discurso, ele é fluido. Então, se eu tenho um discurso machista na sociedade, ele vai aparecer em todos os espaços. Onde houver linguagem, o discurso vai penetrar, vai passar, né? Então aqui eu tenho uma música A Faixa Amarela, né? Do Zeca Pagodinho. E um trecho dessa música, eu recortei um trecho, mas em outros textos aparece essa marca muito forte do discurso machista, né? Mas se ela vacilar, vou dar um castigo nela. Vou lhe dar uma banda de frente, quebrar 5 dentes e 4 costelas. Isso está na música, né? Então, tá todo mundo lá cantando. Ah, Glaucio, mas isso é uma bobagem. Mas isso aqui termina reforçando o discurso machista. E esse reforço resulta em violência doméstica e também em casos de feminicídio. Porque um reforço aqui, um reforço ali, vai criando verdades, né? Então aqui eu tenho uma ideia, né? Uma violência explícita contra a mulher, né? Outra música também aqui, ó, Vidinha de Balada, né? Tô afim de você, e se não tiver, você vai ter que ficar. Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada e dar outro gosto para essa sua boca de ressaca. Vai namorar comigo? Sim, vai por mim. Igual nós dois não tem. Se reclamar, você vai casar também. Então, você vê nessa música uma obrigatoriedade, né? Uma imposição do homem. Vai casar comigo? Sim. Tá? Vai namorar comigo? Sim. E se reclamar, vai casar também. Isso lembra muito a prática patriarcal, né, do século XIX e início do século XX, que os pais tinham de obrigar a filha a casar com um homem por acordos familiares, né? Então a mulher não tinha o direito de escolha. Veja como esse discurso se repete, né? Ela não tem escolha, vai ter que namorar de todo jeito. Então o discurso ele volta
ele se reatualiza, ele se transveste, né? Mas reaparece. Por isso que é preciso estar vigilante com esses discursos. Então, isso só dá para ser enxergado a partir de uma mediação de leitura crítica, que é o que nós estamos vendo aqui, tá? E também temos no cordel. Então vejam como o discurso ele se atualiza e aparece em várias linguagens, né? Nós já vimos propaganda, pintura, música e agora literatura do cordel. Então, como é que a mulher e o homem são representados nessa xilogravura, né? Xilogravura é essa arte aqui feita na madeira, tá? Que o xilógrafo faz e o cordelista também, né? E aqui, só nessa imagem, você tem uma presença forte deste discurso machista, né? Cacete, cachaça e gaia. Eu tenho um homem aqui com um chicote, um homem com uma garrafa de álcool aqui, né? E aí, cacete, você já faz a leitura aqui do chicote, que esse chicote vai ser para bater na mulher, né? E a gaia aqui é atribuída a ela. Ele está com os chifres, isso aqui também passa essa ideia de que a traição é um desvio moral atribuído à mulher, né? E que uma vez isso acontecendo, o homem está aí no direito de violentá-la, de agredi-la. Então, uma xilogravura que traz essa marca forte do discurso machista, do discurso violento, né? Isso aparece na parte não verbal na imagem, mas também aqui, ó, na parte verbal do cordel. Aos homens inteligentes que valorizam a mulher, mando os meus parabéns, esteja onde estiver. Mulher só quer ser amada, só isso que ela quer. Ela é a rainha do lar, a esposa resguardada, está pronta para amar e também para ser amada. Se você não valoriza, ela fica arrasada. Aí você pode dizer assim, nossa, coisa linda o cordel aqui, né? A mulher precisa ser amada, mas ela é rainha, mas ela é rainha de quê? Do lar. Vejam como o lar, ele volta aqui ao lugar do privado, né? Aquela mulher do colchão que a gente viu lá da propaganda, né? No lugar do privado, aquela pintura que nós vimos do trabalhador rural, o homem trabalhando, a mulher dentro de casa, e aqui volta novamente, ó. Ela é a rainha do lar. Ela tem um reino, ótimo, mas o reino dela é o lar. Então, isso faz com que silencie a mulher do espaço público, dos direitos que ela pode e deve ter, né? E a esposa resguardada, né? Essa imagem aqui da mulher puritana, né? Santificada. Então essa é uma marca aqui do discurso machista. E tem a memória do texto, né? Essa rainha, o que é a rainha? A rainha, ela é submissa a quem? É um rei. Então, você tem um rei que é o grande dono lá, e tem a rainha, mas ela está submissa a um rei. Isso é uma memória discursiva, né? Aqui também, ó, essas mulheres só sonham com um príncipe encantado. Não precisa de ter dinheiro, só basta ser dedicado na saúde, na doença, mas que fique ao seu lado. As mulheres só sonham com um príncipe encantado. Olha essa ideia medieval da mulher que vivia esperando um casamento, esperando um príncipe, e para ser feliz, a meta da vida dela era encontrar um príncipe. E aí você começa a repensar. A mulher se limita aí apenas ao casamento. Então fica de fora a vida profissional, fica de fora as aspirações sociais e limita essa mulher ao casamento, tá? Então essa leitura crítica só é possível na medida que você vai vasculhando o texto para pegar essas margens aí que estão para além da superfície do texto, tá? Aos domingos, essa é outra análise. E aqui é uma coisa mais atual, né? É uma atualização do discurso dos contos de fada. Gabriela vivia sonhando com seu príncipe encantado. Mas depois que ela passou a usar o boticário, foram os príncipes que perderam o sono. Então eu tenho aqui uma atualização do conto, né, da Cinderela. Só que aqui já muda um pouco a ideia da mulher que era dependente aí, né? Porque aqui você tem, ó, Gabriela vivia sonhando com o príncipe encantado, mas depois que ela passou a usar o boticário, foram os príncipes que perderam o sono. Então, esse perfume, essa ideia do perfume que vai inquietar,
que vai tirar o sono do homem, mas mesmo assim essa mulher ainda ficava sonhando com o príncipe encantado. Então se atualiza uma propaganda aqui de um produto, de uma marca mais atual, né, que é o Boticário, mas aqui se atualiza esse discurso da mulher sonhadora, da mulher que fica idealizando uma vida perfeita com o príncipe encantado, tá? A história sempre se repete. Toda Chapeuzinho Vermelho, que se preza, um belo dia coloca o lobo mau na coleira. Então aqui nós temos uma atualização do conto Chapeuzinho Vermelho, que nesse caso aqui, ao invés de ser dominada, ela domina o lobo, né? Domina o homem. Aqui caberiam várias leituras também sobre o estereótipo de beleza, né? Mulheres brancas, loiras, então uma outra análise sobre essa atualização do conto. Então mesmo com anos e anos de distância da publicação desses contos, o estereótipo de beleza que aparece na nossa contemporaneidade é esse, né? De príncipes e princesas e da Chapeuzinho Vermelho, tá? Cabe uma outra leitura crítica aí sobre a representação social do belo. E assim a gente finaliza essa nossa segunda aula sobre mediação de leitura, a mediação de leitura crítica, e na próxima aula nós vamos entrar no tópico contação de história. E eu prometo que vai estar aqui tudo bem diferente. Até a próxima. A gente se encontra logo logo. Tchau, tchau.